Então vamos lá. Primeiro, muito boa tarde aí, né? Bom dia para quem estiver aí. Muito bom dia no Brasil. Bom dia, a gente tem o pessoal de Portugal, tem o pessoal de Cabo Verde aí também que eu vi. Então a gente tem aí pessoas aí de diversos continentes. Vou pedir também para tirar a câmera, por favor. Quem colocou a câmera? Vou tirar a câmera. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês e vamos começar já. Ok. E a câmera também. Bom, vamos lá. Já estão vendo minha tela, né? Deixa eu pegar aqui uma pequena introdução. Bom, vamos lá. Então, nesses próximos aí 45 minutos, eu vou apresentar aí, fazer uma introdução à pesquisa qualitativa, como usar o MaxQDA aí dentro, e vocês vão poder fazer as perguntas, né, lá no final. Então, primeiro esperem a minha demonstração, tá? Eu entendo que assim, o MaxQDA, ele é um software muito poderoso aí, principalmente nessa análise de texto, né? Ele começou com isso, análise de texto lá no final dos anos 80, desenvolvido por pesquisadores na Alemanha, né? E aí, mas tem evoluído muito, tem evoluído com o tempo aí, você consegue analisar também outros tipos de arquivos. Os PDFs, né, você consegue incluir ali dentro do MaxQDA, dentro do projeto, quando você está analisando pesquisa de PDF, você consegue analisar imagens, áudios, vídeos, né, consegue extrair trechos de mensagens do Twitter, tá? E entre outras opções que você tem. Então, eu acredito que é um excelente software aí para ajudar aí os pesquisadores que estiverem utilizando diversos tipos de documento, integra tudo numa única interface, é um programa muito intuitivo, mas não quer dizer que seja um programa que não tenha muito potencial, não tenha, né, funcionalidades avançadas. A gente vai ver que tem bastante funcionalidades avançadas, tanto para fazer pesquisa qualitativa como quantitativa. Hoje nós vamos focar na qualitativa, vai ser uma introdução à pesquisa qualitativa, nós vamos aprender como fazer um projeto dentro do MaxQDA. Tá? Se alguém não está me ouvindo direito, se alguém não estiver ouvindo, por favor, me manda pelo chat, tá? Pode escrever aí pelo chat, que não está conseguindo ouvir, tá? Ok. Mas vocês estão me ouvindo, né? O pessoal colocou aqui que... vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Todo mundo está conseguindo ver e acompanhar? Se alguém não tiver sim, então obrigado. Alguém mandou sim, então vamos lá. Então, olha só, então a gente falou sobre essa questão, eu vou entrar na interface do MaxQDA aqui, sim, estou e acompanhar. Obrigado, Marielle, eu vejo que você fala. Então, olha só, um dos pontos que a gente vê o MaxQDA é essa questão da análise qualitativa. Então, você pode analisar transcrições, documentos e tudo mais, né? Então, você tem os áudios, como a gente falou. Então, vamos focar um pouquinho nessa... Deixa eu pegar aqui deixa eu tirar esse... Então, ESC, vou entrar já na interface, vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o ícone, né, que ele cria quando você instala o MaxQDA. Esse é o ícone do MaxQDA. Vou clicar 2 vezes, vou abrir o MaxQDA, a gente vai trabalhar num projetinho. Vamos criar um projeto novo. A partir, imagina que a gente já tenha feito as entrevistas, são entrevistas abertas lá, tem algumas perguntas ali dentro, e eu vou começar a analisar, ou se eu já tenha feito transcrição, já está ali a transcrição pronta. Então, vamos analisar alguns arquivos ali dentro do MaxQDA, em cima dessas entrevistas, desses dados, né, que eu já tenha feito. Vamos pensar num projeto que seria, por exemplo, a Satisfação da Vida, que é um projetinho que eu sempre trabalho, que eu acho que é fácil de todo mundo entender, né? Então, a partir das categorias que já foram identificadas na revisão da literatura, que se a gente estiver fazendo uma pesquisa qualitativa, ou, né, uma análise de conteúdo ali, a gente vai criar essas categorias ali dentro do MaxQDA e ver como ele trabalha. Olha, essa é a primeira interface do MaxQDA. Então, eu tenho aqui do lado, sempre tem alguma informação importante, né? Agora, essa questão das bolsas, né? Você tem bolsa para pesquisa aí do MaxQDA, pode participar, concorrer a essas bolsas, né? Aqui eu tenho alguns vídeos sobre o MaxQDA, alguns links importantes sobre o blog, o contato, né? Alguns manuais, tá? E desse lado esquerdo,
eu tenho essa questão do usuário. O usuário é mais quando você está trabalhando com o MaxQDA em rede, né? Por exemplo, a gente está fazendo um projeto Brasil, Portugal e Cabo Verde, o nome dessas pessoas iriam aparecer em todos os objetos que eles criassem dentro do MaxQDA. Se é possível você instalar o MaxQDA em rede para trabalhar pesquisas compartilhadas, tá? Então, aqui eu tenho a opção dos projetos que já foram utilizados recentemente. Aqui eu tenho para criar um novo projeto, buscar o projeto se você pegar esse projeto já lá pelo arquivo MX, esse MX18, que é um arquivozinho que fica do MaxQDA, que é onde tem todas as configurações do seu projeto, isso pode estar lá dentro do seu Explorer, né? Aqui dentro, e você pode abrir ele com essa opção de abrir um arquivo. E aí você vai nesse arquivozinho que você cria, esse arquivo do MX8. E aqui abri alguns exemplos, tem exemplos também. Vamos criar um projeto novo hoje. Vamos chegar aqui, ó, novo projeto. Ele vai abrir a interface, né? E vai abrir essa tela perguntando qual é o nome desse projeto que eu quero criar. Então, o MaxQDA, para um projeto, ele cria um arquivo desse que eu expliquei, que é esse mx18, .mx18. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, um projeto, um novo nome. É um nome aqui, né, que seja, eu já falei da satisfação, vou manter com satisfação na vida, fica mais fácil. Então, satisfação na vida vai ser um projeto que eu vou criar. Então, todo o trabalho que eu vou fazendo, ele vai guardando nesse arquivo. Então, quando eu quero fazer um backup, né, do meu projeto de pesquisa, estou lá no final do meu doutorado, final do meu mestrado, eu pego esse arquivo MX18 e coloco, de preferência, na nuvem ou num pendrive. Não deixa no mesmo computador, porque se você tiver problema com o computador, vai o arquivo de backup junto. Então, esse é o arquivo que você tem que sempre fazer o backup, ou seja, salvar ele em um lugar externo ao computador, para que você, se acontecer alguma coisa com o seu computador, você não perca. Ele guarda tudo que você vai fazendo, inclusive a questão dos arquivos Word, né, e PDFs pequenos, né, não acima de 5 megabytes. Ele pergunta se você quer gravar ou não, porque senão ele vai ficando muito grande. E os vídeos e imagens também ficam fora. Então, quando eu tenho vídeo, imagem e PDFs muito grande, e eu vou fazer o backup, eu tenho que fazer backup desses arquivos também, porque ele faz o vínculo, não carrega dentro, não guarda tudo junto dentro desse arquivo. Bem, o MaxQDA, então, aqui a gente tem a interface, né? Ele trabalha com 4 janelas, que nós vamos entender hoje, que é a primeira, essa janela que é a lista de documento. Primeiro, só dizer, como a gente tem o pessoal também de Portugal, o pessoal de Cabo Verde, aqui, ó, em configurações, desse lado esquerdo aqui, ó, eu consigo mudar a linguagem da interface do MaxQDA, tanto para o português de Portugal, ó, tá vendo? Ou o brasileiro, né? Então, se eu quiser mudar para o português de Portugal, eu escolho aqui português de Portugal, ele reinicia, né? Demorando um pouquinho. E vai me trazer, né, na outra língua. Eu poderia usar o espanhol ou usar inglês, né? Dependendo da língua que eu queira. Tem várias línguas, inclusive até, né, chinês e outras línguas. Está demorando um pouquinho, porque dessa vez não sei por que está demorando um pouquinho desse jeito, mas talvez seja pela minha internet que está um pouco lenta. Mas vamos lá, vamos esperar um pouquinho aqui para vocês entenderem que eu posso trazer em outras. Ah, já trouxe agora. Ele demora um pouquinho e já muda a língua para. Isso, já está em. Como ele demorou um pouquinho, eu acabei abrindo o outro, ele vai. Então, aqui, já estou. Iniciar, importar. Isso que aconteceu, eu acabei pegando o outro, abrindo o outro. Tá? Então, olha só.
Então, aqui eu tenho essa opção, tá vendo? De mudar para o português de Portugal. Mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui com essa apresentação. Ele acabou abrindo outro aqui. Por isso que eu fiquei sem paciência e acabei abrindo outro. Por isso demorou até mais um pouco. Então, olha só. Nesse caso aqui, o MaxQDL trabalha com 4 janelinhas. Uma que é essa de documentos, outra de códigos, uma que vai mostrar o que tem dentro do documento, que é essa do meio, e a outra que é a lista de codificação. Eu posso mudar essa ordem das janelas, né? Aqui, ó, eu tenho a opção de ver assim, né? São as 4 janelinhas que ele trabalha mais, de ver mais na horizontal, ou ver de uma forma diferente na vertical, né? Ó. Eu gosto muito dessa daqui, dessa primeira aqui, que é a lista de documentos, as de códigos, que vão ser onde vai vir as categorias, e depois como eu vou visualizar os documentos e as codificações que eu vou fazendo ali dentro, em função do meu mapeamento que eu tenho das categorias. Bom, então dentro do iniciar aqui desse menuzinho, eu tenho criar um novo projeto, como eu tinha no início, abrir um projeto que já esteja, como eu falei lá, através do arquivo, ó, MX18. Aqui, essa é a lista de documentos. Então, essa é a lista que é dessa janelinha. Se eu clicar, essa janelinha some. Às vezes as pessoas clicam e não sabem onde é que aparece. Ah, sumiu minha janela. Então, é aqui, ó. Eu posso tirar de código, tá vendo? Vou tirando as janelas se eu quiser. Vou conseguir tirar através daqui. Então, às vezes as pessoas fecham pelo xizinho e depois ficam um tempão perdendo, não sabe onde é que volta. Ah, mas tinha uma outra janela, eu não consigo achar. Então, consigo mudar. Eu posso criar um diário de bordo aqui dentro, falando, registrando ideias e procedimentos ali da minha pesquisa. Aquela história de trabalhar em equipa, né? Agora ficou com português português mais, né? A forma de falar de Portugal, inclusive de Cabo Verde, né? Moçambique. Então, aqui, ó, trabalho em equipa, por exemplo, é quando você está trabalhando em rede. E eu posso salvar esse projeto com outro nome. Se eu quero fazer criar ele com um novo projeto, posso guardar com anônimo, né, sem ter informação de quem está trabalhando. Posso juntar 2 projetos, né, posso exportar esse arquivo. Então, eu tenho algumas opções aqui nessa primeira janelinha. Vamos criar um projeto. Então, nós estamos trabalhando com um projeto de satisfação na vida. Vamos importar um arquivo. Eu posso vir aqui em documentos, bater com o botão direito e pedir para importar um documento. Importar. E aí, como a gente tinha comentado, suponha que a gente já tenha essas entrevistas prontas. Eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas e estou procurando saber sobre a satisfação na vida. Então, eu venho aqui e vou pegar essas entrevistas, vão estar aqui dentro, ó. Falou alguma coisa? Não, tranquilo. Falou alguma coisa? Tudo bem, né? Quando vocês tiverem alguma coisa, vocês mandam uma mensagem. Olha só, então aqui eu tenho entrevistas tanto em Word, como tem alguns PDFs que fazem parte ali da minha pesquisa, né? Poderia ter feito gravado alguns áudios, alguns vídeos. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa entrevista da Graça. Ó. Vou abrir, vou dar Open. Ele vai importar. Achei que demorou um pouquinho, mas é porque eu acho que meu computador está meio pesado aqui também. Eu estou num hotel. Então aqui está a entrevista da Graça. Então aqui já apareceu o que tem lá dentro. Então a Graça falou sobre carreira, né? É um questionário que foi feito aberto, saúde, foi falando. Eu poderia importar mais, né? Poderia vir aqui e agora vai demorar mais um pouquinho. Vamos importar, por exemplo, o que o Jackson falou, mas eu posso usar o Shift, ó, e selecionar o que o Jackson, o Jorge, a Kelly e a Maria falou e importar tudo de uma vez. Isso é legal. Você não precisa ficar importando um a um. Né? Então vou importar agora 4 entrevistas. Então aqui, ó, eu tenho a Maria, está aqui dentro, então eu poderia, por exemplo, querer ver o que eu tenho aqui, o que o Jackson falou. Posso bater com o botão direito, ó, e abrir o documento num novo separador. Quando eu faço isso, olha o que acontece aqui, ó. Eu consigo navegar aqui na Maria e no Jackson, que eles falaram na entrevista. Tá vendo? Ó, puxei um pouquinho para cá, então eu consigo ver isso aqui. Poderia abrir a Kelly ali também. Eu tenho essa facilidade de navegação nessa janela do meio, que é o visualizador dos documentos. Né?
eu poderia importar aqui também um PDF, isso foi uma pergunta até que me fizeram né, esses dias, ó, eu posso importar um PDF, eu tenho aqui um PDF da OECD, ó, sobre satisfação na vida, eu consigo importar esse PDF também aqui para dentro, e aí o PDF já aparece aqui, tá vendo? Tá o PDF aqui dentro. E eu consigo trabalhar com o PDF normal. Posso importar também um arquivo imagem, uma imagem, né? A roda da felicidade. Cadê? Onde está a roda da felicidade? PNG. Vamos importar um modelo de pesquisa qualitativa, por exemplo. Eu poderia importar um modelo de pesquisa qualitativa. Então, a gente trabalha dessa forma. E a pesquisa qualitativa, o jeito que o software, o MaxQDA entende, já que o modelo está aqui, nós vamos falar sobre a introdução da pesquisa qualitativa, ele entende que você vai ler e interpretar o texto, né? Você tem uma questão de pesquisa, você está trabalhando com uma pesquisa qualitativa, você sabe, conhece o que tem ali dentro, para depois você construir essas categorias, né? Que são as categorias que você vai analisar, e aí a gente vai trabalhar aqui dentro dos códigos, sempre pensando nessa questão de pesquisa, aí codificar. A gente vai ver como codificar também, analisar e aí sim apresentar os resultados. Então, é dessa forma que o MaxQDA vai trabalhar e é como a gente está começando a fazer. Né? Então, a gente já tem a leitura dos textos aqui, né? Já conhece a literatura, já fizemos entrevistas e agora a gente está partindo para construção, por exemplo, de categorias. Então, eu poderia também aqui, só para vocês terem ideia, importar se eu tivesse gravado algum áudio ou um vídeo, eu poderia importar aqui para dentro. Vamos ver se vai ser rápido. Né? Então, estou importando agora um áudio, né, de uma entrevista. Ele fala que já existe, diz que sim. Ok, vou substituir ali. E aqui é um áudio. Então, eu importei ali para dentro do MaxQDA um áudio. Né? Então, eu tenho aqui um áudio. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Bom dia, Renato. Tudo bem? Gostaria de começar a nossa entrevista participativa. Percebe? Então, eu tenho ali uma entrevista e aí eu vou transcrever esse áudio depois, e aí é uma outra história. Né? Mas saber que o documento aqui eu posso colocar o áudio e posso colocar também um vídeo. Né? Poderia vir e fazer um vídeo com um expert, se eu estivesse fazendo Brasil, Colômbia, trazer um vídeo também, trazer um vídeo de uma pessoa que está falando sobre satisfação na vida e é um expert. Então, eu posso também importar vídeos MP4 e diversos outros tipos de extensões, né, de arquivos. Né? Então, eu também consigo trazer para dentro, tudo integrado, por isso que eu acho que é interessante que ele integra, né, e todos esses tipos de documentos numa única interface. Então, eu também traria o áudio e o vídeo da mesma forma, tá vendo? Então, é isso que a gente consegue fazer. Ó, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Ó. Entrevista, tá vendo? Então, eu também iria transcrever esse áudio. Se eu estivesse fazendo também tivesse gravado um vídeo sobre uma entrevista com um professor esperto em Bogotá. Mas, enfim. E aqui dentro, para finalizar essa partezinha, eu também poderia fazer divisões, criar grupos. Suponha que eu tenha feito, por exemplo, uma pesquisa, que eu tenha entrevistado pessoas, tanto, vamos pensar numa pesquisa global, né? Tanto em São Paulo, no Brasil, né? Como eu tinha também feito entrevistas, ó, pato com o botão direito, novo grupo de documentos. Também poderia, se eu tivesse feito pesquisa em Lisboa, por exemplo, em Portugal, né? Eu poderia também fazer um comparativo e aí colocar essas entrevistas dentro, né, de onde foram feitas em diferentes regiões, né? E esses outros arquivos eu mantenho, posso colocar num outros aqui, criar uma outra pastinha. Mas eu poderia dividir aqui e isso é muito importante, a gente vai ver depois por quê.
que aí eu consigo trabalhar conjuntos, né, de entrevistas e trabalhar visões diferentes da minha pesquisa. Consigo usar um recurso que é a ativação. Depois eu mostro para vocês na hora de apresentar os resultados. Então, a gente navega, né? Tem aqui, tem toda essa questão. Vamos partir para a questão da codificação, né? Então, eu tenho lá as minhas... vamos abrir aqui o modelo. Então, eu leio, conheço meu texto, eu estou buscando uma resposta, né, para um problema, eu tenho uma questão de pesquisa, eu já interpretei o texto e eu vou construir minhas categorias que eu identifiquei, por exemplo, na literatura. Então, eu vou começar a criar aqui, ó, dentro de códigos, essas categorias, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em código, ou crio um novo código por aqui, ó. Posso criar um novo código. E, por exemplo, vou analisar a carreira como um item de satisfação na vida. E vou criar esse código. Então, eu criei o código carreira aqui. E começo a codificar. Então, eu vou ver o que o Jackson falou sobre carreira. Eu já conheço o texto e tal. Aí ele vem aqui. Onde é que tem carreira? Falou sobre carreira isso aqui é importante. Eu quero ser feliz e eu amo esportes. Quero uma chance. Então, eu selecionei o meu texto e vou puxar e soltar dentro de carreira. Então, eu codifiquei, né? Dentro desse, chamei de código essa categoria carreira, e aparece o número 1 aqui, que é essa codificação. O que a Maria falou sobre carreira? Ela falou bem menos aqui, tá vendo? Falou que estou muito feliz, combino meus interesses comerciais, então isso seria interessante. Eu posso também puxar ao contrário, soltar e arrastar. E aparece codificada a carreira com o colchetezinho e o código aqui desse lado esquerdo, né? E por aí afora, né? Eu quero ver o que a Graça falou, eu clico na Graça, aparece a Graça aqui. Eu posso ter uma funcionalidade bem interessante que eu posso procurar. Tenho essa lupa que aparece aqui, ó. Eu poderia procurar onde a Graça falou sobre carreira. Falou em 3 lugares, aparece ali no questionário, aí aparece aqui, ó. Então, eu identifiquei onde a Graça falou sobre carreira, aqui. E já puxo e codifico de novo para carreira. E a gente já tem 3 segmentos, né? Então, eu consigo ir codificando. Se eu vou com a setinha para baixo, ó, tem outro lugar que ela falou de carreira. No parágrafo de baixo, tá vendo? Então, eu poderia também codificar esse parágrafo com algumas coisas que eu achava importante. Separado, ó, apareceram os dois separados. Eu ia criar um código aqui com o botão direito também, ó, novo código, para a questão por exemplo, da vida no lar. Identifiquei que é importante a vida no lar, para satisfação na vida dentro das minhas categorias, dentro do meu referencial, revisão da literatura. E aí eu começo a analisar também o que foi falado da vida no lar, né? Começo a codificar, né? Eu penso que é difícil relacionar com eles, olha só, com os pais e tal, são jovens aqui, adolescentes, dando as declarações com minha mãe, então eu posso já mapear agora, ou seja, codificar a vida no lar. Ver o que o Jackson falou sobre a vida no lar. Aqui tal, tenho muita sorte, confortável, então isso aqui também para ele era importante. Posso fazer assim, ó, pegar o parágrafo inteiro, que eu achei que o parágrafo inteiro é importante. Vamos ver o que o Jorge falou sobre a vida no lar. Alguém perguntando alguma coisa? Não, tudo bem, seguimos. Tá, então, ver o que o Jorge também falou sobre a vida no lar. Ver que aqui já tem umas perguntas mais assim, para baixo, para cima. Aí, minha mãe, uma pessoa muito amorosa. Peraí, por que você não está vendo aqui? Uma pessoa muito amorosa, aqui. Tá vendo? Então, eu vou codificando. Codificando. E vou pegando, né? Kelly, a gente não codificou nada, eu poderia, toda vez que ela falar do lar,
colocar para buscar na lupinha. Então, ela falou 2 vezes só a palavra lar, escolaridade e vida no lar, não falou aqui dentro. Mas, enfim, eu poderia usar aqui casa, né? Então, também poderia fazer essa codificação para a Kelly. E por diante, né? Eu poderia colocar um novo código aqui, falando sobre, em amarelo agora, sobre esporte, né? Vou colocar sobre esporte, dou OK. Então aí eu posso procurar onde tem falado sobre esporte, né? A Kelly não falou, mas é uma Graça. A Graça já falou 2 vezes. Falou que eu participo de algumas coisas, de alguma recreação. Quando fala sobre recreação, fala sobre esporte. Eu poderia ver o Jackson, o que falou. Abrir uma outra abinha. Não apareceu ali. Ele fala sobre esporte aqui, ó. E aí a gente pode pegar e selecionar tudo isso aqui. Um ponto interessante, olha só, eu posso, as categorias ou os códigos, né, como as palavras-chave, elas podem ter intersecção, não tem problema, eu posso quantas precisar. Tá vendo? Uma dentro da outra, que teve uma intersecção, e isso é um relatório muito importante, depois a gente vai ver. Então, o Jacques fala sobre isso, a Graça falou aqui, a Kelly quase não falou sobre esporte, mas se eu abro, por exemplo, vamos abrir a Maria, por exemplo. A Maria também falou pouco. O Jorge, vamos ver o Jorge. O Jorge já fala, tá vendo? Eu faço esporte quando ele está falando da saúde. Então, eu poderia, por exemplo, criar isso aqui para esporte. E aí a gente vai criando algumas questões, né? A gente vai por exemplo, eu estou trabalhando ali com essa questão de criar novos códigos, mas eu poderia, por exemplo, estar lendo minhas entrevistas e eu vou lendo e vejo que tem questões como, por exemplo, recreação, que ele vai falando que é importante, relacionamento. Então, o relacionamento passa a ser algo importante. Se eu acho que isso é algo importante, eu posso ir grifando também, né? Vou grifando o relacionamento com meus amigos é ótimo. Então, se eu achei isso aqui importante, eu posso grifar e criar um código automático. Eu tenho algumas corzinhas, que nem a gente tinha aqueles pincéis, por exemplo, eu poderia grifar de amarelo ou de verde, ó. Quando eu acho meu relacionamento importante, ele cria um código automático e coloca o verde ali, né? Então, tem essa questão de você ir grifando aonde aparece, né? Onde aparece que você acha importante e ele criar o código automático, tá? Uma outra forma de criar código é, por exemplo, quando eles falam, por exemplo, poderia criar um código que seria família. Então, está falando sobre família aqui. Então, isso aqui poderia ser um outro código também, quando ele fala sobre a família perfeita, amo muito minha família, dentro de vida do lar, e eu posso usar um ícone, que quando eu estou trabalhando em um projeto internacional, às vezes um ícone fala mais do que palavras. Então, eu consegui colocar aqui dentro uma imagem, né? E aí, escrito família, tá vendo? Dentro de família, se eu estou analisando a família. Eu posso também fazer uma pergunta que sempre me fazem sobre se os códigos podem ser encadeados, né? Aqui, por exemplo, eu poderia, eu posso trabalhar essa questão do código. Eu estou falando de satisfação na vida, então eu posso colocar esporte dentro de satisfação na vida, eu posso encadear. Se vocês perceberem, eu estou fazendo uma hierarquização das minhas categorias, né? A família dentro da vida no lar, ó, fiz até 3 níveis, tá vendo? Ó, 3 níveis. Então eu posso alterar a corzinha para ficar tudo da mesma cor. Então eu vou criando essa hierarquização aqui dos códigos ali dentro. Muito bem. Então eu tenho essa questão de hierarquizar e fazer esses códigos. Eu tenho um outro ponto que é importante aqui para mostrar para vocês que, por exemplo,
eu estou, por exemplo, aqui falando sobre a carreira aqui. Eu falei sobre a carreira e eu vou e grifo, né? Então, o Jorge falou sobre carreira, eu grifo esse parágrafo todo e coloco aqui em carreira, faço a codificação. Mas aí eu acho que isso aqui não é, depois de um tempo eu volto a ler e acho que não deveria falar tudo isso, deveria falar só essa parte que ele fala que gosta de psicologia e tudo mais. Então aí eu poderia diminuir essa seleção, como ou puxando o código aqui para dentro da seleção, ou puxando a seleção para dentro do código carreira. Percebe como o colchete vai diminuir? Entenderam? Ele diminuiu o tamanho da minha seleção ali dentro. Se eu quiser aumentar, a mesma coisa, né? Eu faço para lá ou faço para cá. Eu puxo para lá ou puxo de lá para cá. Então, eu consigo aumentar e diminuir a minha seleção, ou seja, a minha codificação das categorias pertinentes para a minha pesquisa e hierarquizar essas categorias aqui dentro. Isso aqui a gente vai ver também por que essa hierarquização é importante, assim como lá nos documentos, porque eu posso segmentar, né, também, fazer aquela segmentação através de uma funcionalidade que é sensacional, que é a ativação, que nós vamos falar no final, na hora que eu mostrar aqui para vocês como que ficam a lista, né, de codificações ou de segmentos, essa lista de codificações, que é a lista dos segmentos de texto que a gente vai grifando, né? Então, aí eu posso trabalhar o tamanho das janelas, né? Então, posso aumentar automaticamente aqui como eu vou querer visualizar, tá? Então é isso. Um outro ponto que é interessante não deixar de falar, então tem a questão das cores, né? A gente falou eu posso também criar um código automático quando eu estou lendo aqui falando sobre saúde, ó. Tento comer o mais saudável possível. Isso aqui pode ser algo importante. Então, eu posso fazer uma codificação em vivo, que é aqui, ó, em vivo coding, ou eu bato com o botão direito aqui, ó, ele também me dá essa opção em vivo. Aqui que é uma codificação ao vivo. Eu estou lendo e isso aqui é importante. Então, dentro ali, eu acho que eu tenho tento comer, e apareceu aqui na minha lista de códigos, ó, tento comer o mais saudável possível. Então, eu fiz a codificação ao vivo, automática, né? Olha lá, trabalhei essa questão. Poderia até trocar de cor, porque em vivo poderia colocar, por exemplo, uma cor assim, laranja, né? E ficou dentro de esporte. Então, quando ele falou em comer, né, relacionou com esporte, aí eu já começo a ter aquela questão das relações, um código dentro do outro, né? Uma categoria intersecção. Quando um entrevistado fala de algo e fala de outro tema ali dentro, né? Então, além poderia ter isso já na categoria, mas eu também poderia criar novos códigos, porque se fala muito ali, e poderia criar esses códigos de forma bem rápida e bem fácil, né? Eu posso excluir um código? Sim, posso excluir qualquer código. É só bater com o botão direito e apagar o código. Não tem problema nenhum. Vou e apago. Apaguei o verdinho aqui. Apaguei. Pronto, sumiu da minha hierarquias. Um outro ponto que o pessoal sempre fica procurando também, eu preciso salvar, ele salva automático, né? O MaxQDA ele vai salvando automaticamente. Então ele aceita as cores, aceita o colchete. Eu poderia, às vezes isso aqui vai ficando muito o lado esquerdo aqui, quando você começa a codificar, você vai codificando muitas coisas, por exemplo, vai falando pontos negativos, pontos positivos, e vai entrando a questão aqui de muitos códigos. Então, eu com o botão direito aqui também, eu poderia excluir, por exemplo, não ver o que está em amarelo lá, para tentar comer muito. Quando eu dou isso aqui e dou OK, some aquelas cores daquele código. E eu posso voltar, né? Volto com ele automaticamente. Está vendo que está voltando os códigos? Que foi o que foi, voltou. Então eu consigo trabalhar com essas cores ali nos parentes também para não ficar muito conturbado. Às vezes aqui você tem muito parentes um dentro do outro que fala sobre a mesma categoria, né? Então vai ficando bastante conturbado. Às vezes você quer só analisar alguns. Então, além disso, né? Eu tenho isso eu poderia também aqui colocar
a questão das anotações, né? Então, eu tenho as anotações aqui. Se eu estou falando de algo que é sobre saúde, aqui, né? Eu poderia vir aqui e falar assim, ó, dentro desse, tem uma colunazinha aqui, ó, onde eu posso colocar anotações no texto. Posso criar, botão direito aqui e colocar, ó, nova anotação. Então, aqui nessa anotação, não vou fechar aqui, vai ficar pequenininho. Então, olha lá, eu tenho essa possibilidade de criar uma anotação ali dentro, aqui, próximo ao texto. Eu posso colocar a data dessa anotação, data que eu fiz, horário, dizer que quando falou da saúde, o entrevistado, então eu posso colocar essas questões ali dentro e automaticamente salva. Poderia colocar um verdinho aqui, alguma coisa assim. Aí eu tenho a questão das anotações aqui dentro. Poderia colocar uma anotação também dentro dos códigos. Olha só, posso colocar uma anotação ali no código. Então ele me abre. Então, eu poderia falar que, de acordo com 2000 Stadart, né? A carreira é importante para a satisfação e tudo mais. E fecha. Então, quando eu passo o mouse aqui dentro, ó, do código carreira, me aparece ali a referência. Então, eu poderia colocar aqui no documento mesmo. E posso colocar também nos documentos, né? Colocar uma anotação para Kelly. Poderia, por exemplo, colocar uma anotação para Kelly. Se eu tenho um questionário que vou fechar aqui. Se eu tenho um questionário que eu fiz algumas perguntas mais elaboradas, por exemplo, ó, a Kelly tem feminino e tem 18 anos, então eu poderia colocar essa informação aqui dentro dessa anotação. Sexo. E tem 18 anos. Uma informação ali mais de caráter pessoal ali. Então, quando eu passo aqui dentro, também consigo ver algumas informações sobre aquela entrevista, poderia colocar qualquer informação aqui dentro. Tá? Então, eu vou criando essas anotações, além de ter a anotação geral, né? Que eu poderia fazer a anotação geral também e ver isso aqui, que é aqui na lista de anotações. Aqui na anotação geral, eu poderia criar uma anotação solta, né? Uma anotação livre, tá? Então, eu poderia vir aqui e criar uma anotação que eu quero sobre o projeto. Eu poderia criar uma anotação sobre o projeto e essa anotação não fica vinculada a nenhum objeto dentro da interface. Eu poderia falar do que se trata o objeto, né? O projeto. Né? O projeto de pesquisa e por aí afora. Né? Então, teria uma outra anotação. Isso me apareceria também lá na lista de anotação, nos relatórios de anotação. Né? Então, tem nos relatórios aqui, ó, eu tenho o resumo das anotações, ó, aqui dentro, onde eu clico e me aparece um relatório com todas as anotações que eu fiz. As livres e as que estão vinculadas a algum ou documento, ou ao código, ou o texto do documento, como a gente fez. Eu tenho também aqui um resumo dos segmentos codificados que a gente vai fazer agora, resumo dos códigos, olha só, todos os códigos que eu fiz. Eu tenho aqui todo esse resumo dentro ali para mim como relatório, né, do projeto. Mas vamos voltar aqui então. Então aqui dentro, ó, além disso, eu vou ter, agora que eu fiz as minhas codificações, tenho algumas aqui feitas, eu tenho o quê? Eu tenho que mostrar isso, eu posso fazer um recorte, né, sobre isso. Então entra aquela questão da ativação. Então eu poderia, por exemplo, ativar, ó, e ver somente o que foi, se eu estou querendo analisar, por exemplo, só a parte de Lisboa, e ver só esses que estavam categorias que estavam na satisfação da vida na literatura. Deixar essa outra aqui,
para lá. Quando eu cliquei e ativei na bolinha Lisboa e ativei só as categorias da revisão da literatura, sem pegar essa Tento Comer Mais Saudável, isso aqui ficou de fora, tá vendo? Ela não está com a setinha vermelhinha. Então, na minha lista de codificações, aparece somente essas codificações que foram feitas na cidade de Lisboa para essas categorias aqui da literatura, sem entrar as outras, né, análise, por exemplo, a teoria fundamentada, que diz que você tem que você deixa os dados falarem, né? Você pode criar novas categorias que podem aparecer ali. Então, esse é um ponto que você pode analisar. E aí aqui aparece a lista que a gente foi codificando. Lembra que a gente foi codificando? Bem interessante nessa parte é que essas 4 janelas do MaxQDA elas são interativas. Então, se eu clico aqui no que a Kelly falou sobre satisfação na vida, né, sobre vida no lar, que é o código, aparece na janela do meio, aparece o código e aparece o documento. Né? Se eu clico no que o Jackson falou sobre isso, olha só, ou o que o Jackson falou sobre carreira, quando eu clico, aparece o documento onde ele falou, o código e aqui o documento que está na lista de documentos. Se eu ativar São Paulo, olha o que vai acontecer aqui desse lado, na última janela que eu tenho lá na lista de codificações. Se eu clicar em ativar São Paulo, aí aumentou. Aí, além de Lisboa, entrou o que as pessoas falaram em São Paulo. Então, eu vou ver o que a Graça, né, por exemplo, falou, onde está aí, já selecionou outro documento, né, que a Graça foi entrevistada em São Paulo. Então, eu tenho essa interatividade. Né, se eu quero ver o que ela falou sobre esporte, muda o meu código e aparece o local onde ela foi falando. Isso é muito interessante porque eu posso recortar, né? Se eu clicar nesse ativar, por exemplo, esse código aqui, Tento Comer Mais Saudável, essa codificação aqui que foi feita para ele vai aparecer lá na lista. Né? Vai aparecer aqui, Tento Comer Mais Saudável. Agora apareceu esse código que eu ativei. Então, a ativação é extremamente importante, as janelas trabalham. E por que isso é importante? Né? Porque você pode comparar o que as pessoas pensam e ver como isso está num determinado contexto. Você exporta isso e mostra para o orientador lá, né? Olha só, essa visão aqui. Então, tem a parte de exportação. Então, eu vou exportar aqui, para um arquivo Word, RTF aqui. Posso colocar todas as coisas, mas eu posso deixar o default, né? Eu posso colocar mais, posso colocar anotações, tem várias opções aqui dentro. Vamos exportar para o Word aqui, o RTF. Desculpa. Então, eu exportei esses segmentos, né, que a gente codificou para um documento Word. E pronto, eu já tenho um documento Word que eu posso guardar dentro dos relatórios, resultados da minha pesquisa e depois incluir dentro da minha... Então, isso aqui são as falas, né? São as citações diretas dos entrevistados. Colocou na BNT, entre aspas, ou recuado lá. Eu já tenho aqui quem falou, tenho a categoria, a vida no lar, eu tenho o nome do projeto, né, a data que foi gerado esse relatório, e eu tenho todas as citações diretas aqui automaticamente, aquelas que a gente grifou. Né? Então, eu tenho isso em forma de Word, mas eu poderia querer, né, e aí eu salvo onde eu quiser, mas eu poderia querer também em Excel. Poderia jogar no Excel. E aí eu vou conseguir ver um pouco mais de informação. Essas tabelas, se eu tiver dado peso, depois se eu for querer criar variável, e posso excluir também, né? Eu posso deletar uma dessas colunas, porque aí fica uma coisa mais enxuta, né? A corzinha está aqui, não sei se a corzinha faz muito sentido, mas enfim, onde começa, onde termina, quem foi o autor. Às vezes, se você está trabalhando sozinho, você não precisa dessa coluna também, né? Ou sozinho. Então aqui eu tenho as opções. Opa, foi muito, mas eu poderia ir tirando aqui as colunas e também jogar na tese ou
Então, eu tenho aqui todas as codificações com os códigos, uma tabela onde eu poderia exportar também, trabalhar e jogar como resultado lá dentro. Automaticamente, assim, você tem coisas bem interessantes aqui dentro desse limite, né? Porque o que a gente fez? A gente já recortou aqui e pegou alguns códigos. Mas eu poderia já aqui, dentro dessa fala que a gente codificou, ver o que foi mais falado dentro das categorias que foram codificadas. Eu poderia ver uma nuvem de palavras de todas as entrevistas, mas poderia ver só dessa parte segmentada. Eu conseguiria vir aqui, clicar nessa ABC aqui, a nuvenzinha, e já ver uma nuvem de palavras codificada. E aí aparecem os artigos. Como que eu faço para tirar os artigos? Eu pego e vou na lista de exclusão, né? Se eu venho na lista de exclusão, eu posso tirar aqui, ó, Shift, vou pegar só o que é importante, categoria, e aí entra o papel do pesquisador, né? Então, aqui eu iria tirar os artigos ou algumas coisas que não fazem muito sentido na minha pesquisa. E aí sim, eu rodo de novo, né? Fecha, essa aqui já é a frequência, e aí aparece tempo, família, irmão, mãe, pai, esportes, né? Dentro dessa nuvem de palavras que a gente gerou já muito facilmente, como também um relatório que já poderia, dentro daqueles códigos das categorias que a gente fez a codificação, né, já gerou um outro relatório, e eu posso exportar isso também. Eu faço um export aqui, ó. Posso exportar para um arquivo de imagem, ó, de palavras, vou exportar para um arquivo de imagem, né? Ou posso bater uma foto. Bati uma foto e já posso trabalhar a imagem dentro do Paint, por exemplo. Uma menorzinha, tá vendo? E salvar como eu quero e tudo mais. A nuvem de palavra no MaxQDA está bastante forte. Quando eu exportei aqui, eu exportei para um PNG, né, para um tipo de imagem. Mas hoje isso aqui o formato deu uma evoluída muito legal, assim, tem cores diferentes, eu consigo trabalhar cor, ó, vendo? Tem uma evolução bem grande. Preto e branco, eu gosto muito do preto e branco porque às vezes os artigos, né, quando eu vou escrever artigo, fica melhor para revista do que o colorido, depende, né? Alinhamento também, você pode mudar alinhamento, fazer de um jeito, de outro, 30 graus. Agora está muito bola, formato de vários formatos, né? Rearranjar. Então ficou extremamente poderoso essa parte também. Desculpa, nuvem de palavras aqui dentro, tá? Então tem essa questão. Então era basicamente, eu acho que dentro dessas inicial como introdução para você já criar um projeto, já saber as possibilidades que você tem ali muito rapidamente, é isso, né, que a gente pode comentar aí como uma introdução aí para você utilizar os dados da pesquisa dentro do MaxQDA.